Professor, sexto ano. É. Sexto ano, aí, ó, o restante eu vou ligar, viu, para o pai e para a mãe. Pode começar, professor. Certo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha, Ícaro, Opa, faça quais são os alunos que estão presentes aí para eu pegar o nome aqui. eu, Sofia, Eduarda, Evelyn, Bárbara, Gustavo e Levi. Bárbara, Aimilson também. olha, Ailson. ó, eu vou repetir Raílson. aqui. Ícaro, ó, Ícaro, Sofia, a Evelyn, Eduarda, Bárbara e quem mais? Levi, Gustavo, Ailson e o Ed. Levi, Gustavo, Bárbara, é. Ailson. Qual outro? Levi e Ailson. Falta só. Railson, né? É, Ó, eu vou repetir aqui o nome, ó. Ícaro, Sofia, Evelyn, Eduarda, Bárbara, Levi, Gustavo e Railson. Tem mais? peraí, deixa eu ver aqui. E o Ed. O Wendel, né? Pronto. Certo, beleza. Agora eu pergunto a você, tem alguma atividade que a gente não corrigiu ainda? Rapaz, eu não sei não, que eu passei uma semana sem vir pra aula. Quarta-feira, quem Não tem assiste? nenhuma atividade para o senhor corrigir. Tem não? Não. Professor, Diga. não tem aquela tarefa que o senhor mandou para a gente fazer? Qual delas? Aí eu vou corrigir essa. A gente vai corrigir essa tarefa que o senhor mandou naquele dia? Diga como é a pergunta. Começa assim. Ô, professor, eu lembramos identificar o clima de um lugar. Como podemos identificar o clima? Professor, calma. Tem tarefa para o senhor corrigir. Deixa eu abrir aqui na matéria. Certo. Lembrar. Era do término do questionário, que era cite os elementos do clima e fale sobre eles e cite os fatores... Não, estava faltando se eu corrigir. Cite os fatores do clima e fale sobre eles e fale sobre a pressão atmosférica ao título do artigo. Aí no dia 26, no dia 26, Tá olha, faltando essa que você falou. o Ed, no dia 26 eu botei como podemos identificar o clima de um lugar. Foi 9 questões, foi? Foi, não questão. Certo. Então depois a gente ainda faz a correção no final, tá bom? Certo. Certo? Então vamos começar. A pressão atmosférica, né? Aqui A pressão, os fatores do clima e fale sobre eles. certo. Aí depois a gente faz a correção, que ficou 2 de outra questão e essa que eu copiei quarta-feira, que dá 9 questões. Olha, Eu não sei se foi essa. Foi então o que essa das 9 questões que o senhor copiou, pediu para a gente copiar na quarta-feira. Foi essa daqui. Eu faltei. Eu estava com problema na net.
Aí depois a gente faz a correção, viu? Tá. Olha, a pressão atmosférica. A atmosfera exerce uma força sobre a superfície terrestre. É sobre tudo que existe nela, incluindo nossos corpos, e é chamado de pressão atmosférica, né? Onde a gente faz um movimento e a gente vai se esforçando e o nosso corpo vai aumentando a temperatura. Essa presença não é igual em todos os lugares. Vai ter lugar mais baixo, que vai ser menor do que outro. Vai estar naquela parte mais baixa, do nível do mar, onde vai diminuindo a pressão em si. Essa pressão não é igual em todos os lugares. É maior nas áreas de menor altitude, próximo ao nível do mar. Então, quanto for mais baixo, a menor vai ser menor. Menor na altitude, próximo ao nível, menor altitude, próximo ao nível do mar. Quanto menor a altitude, que vai estar no próximo aí, a pressão vai ser menor. Menor nas áreas de altitude mais elevada. Quanto mais alto for, aí a pressão vai ser maior. Se você estiver em cima de uma casa, a pressão lá vai ser maior. O vento lá vai ser maior. Isso acontece porque os lugares mais baixos são pressionados por uma quantidade de ar maior do que os locais mais altos. Então, quanto mais alto você tiver, você vai ter o vento maior, certo? Então, próximo do... Quanto mais alto, maior será a pressão. Como a pressão é o peso do ar, quanto mais houver, maior será a pressão, né? Então, e se você tiver um local mais alto, vai ter mais vento, a pressão vai ser maior. Em uma viagem de avião, olha, é possível perceber os efeitos da diminuição da pressão atmosférica. Os passageiros podem sentir dor, né? Pode aí, quando ele estiver numa pressão, numa parte mais alta, vamos ver. Ocorre nos alpinistas e jogadores de futebol, quando estão jogando em locais mais altos, com altitudes elevadas. Então, quando o time daqui, a seleção do Brasil, vai jogar numa área como a Bolívia, o Chile aí, a gente escuta os torcedores daqui reclamar, falar que a dificuldade que eles podem encontrar lá, porque eles jogam lá para chutar a bola em si, eles vão chutar com mais força do que eles chutam aqui, porque eles podem jogar para um lado e ela querer voltar, devido à pressão do vento. Então, eles vão botar mais força para que ela corra para aquele lado que ele queira, que ele está jogando. Para medir a pressão do ar de determinada área, é utilizado o barômetro. Os valores são registrados em milibares, que a milibar é o tipo de medida para usar a pressão. Considera-se que a pressão média da atmosfera em uma área de média latitude, como nos Estados Unidos ou na Europa, situada ao nível do mar, é de cerca de 1000 milibares, então, onde você está igual ao nível do mar. Então, você vai ter uma quantidade de 1000 milibares, que é a unidade de medida da pressão atmosférica. Essa é a pressão do ar considerada média ou normal. Acima de 1000 é considerada altas e abaixo
e abaixo disso vai ser considerada uma pressão baixa. Então, elas vão ter mais de 1.000 metros para se encontrar isso. A temperatura do ar também influi na pressão atmosférica. Quando está quente, o ar se dilata e pesa menos, exercendo uma pressão menor do que contrai quando o ar está frio. Ele se contrai, ficando mais pesado e exercendo maior pressão. Então, quanto mais alto tiver, você terá a pressão maior. E por isso que, em geral, as zonas polares são áreas de alta pressão atmosférica, porque lá são mais altos. A pressão vai diminuindo. Então, acontece em toda a parte da atmosfera, da Terra. Quanto mais alto for, maior será a pressão. Então, a pressão atmosférica exerce força sobre a superfície terrestre, é sobre tudo que existe nela, incluindo nossos corpos, e é chamada de pressão atmosférica, onde você já deve ter visto nos outros assuntos a gente falar sobre a pressão atmosférica que vai contribuir para a mudança do clima em si. Essa pressão não é igual em todos os lugares. É maior ou nas áreas de menor altitude. Próximo ao nível do mar, vai ter a menor altitude. Menos nas áreas de altitude mais elevada. Menor nas áreas de altitude elevada. Então, vai ocorrer. Onde a pressão vai ser menor? Próxima ao nível do mar. E nas altitudes mais elevada. Quanto mais alta for, altitude for, área de altitude mais, será maior a pressão. Isso acontece porque os lugares mais baixos são pressionados por uma quantidade de ar maior do que os locais mais altos. Então, ele vai ter a diferença entre um mais alto, maior será a pressão. Como a pressão é o peso do ar, quanto mais o ar houver, maior será a pressão. Então, o ar é quem vai dar o peso. Então, quanto for mais alto, vai ter um peso maior. Como eu dei o avião, a viagem de avião percebe os efeitos da diminuição da pressão atmosférica. Nos passageiros podem sentir dor. Os alpinistas, jogador de futebol, jogando em local mais alto, com a pressão, que a pressão vai ser maior na parte mais alta do que na parte mais baixa. Para medir a pressão, a gente tem... Ave Maria, quando a gente anda de avião, que sofre lá a pressão, sei lá, chega a dói os ouvidos da pessoa. Eu já andei de avião, já. Uhum. A pressão do ar é determinada em área utilizada pelo barômetro, onde se mede. São registrados em milibares, que é um tipo de medida para identificar a quantidade da pressão. Aí a unidade de medida, que a gente conhece aqui, o peso, quilômetro, que vai. Então, esse daí vai dar... milibar vai ser a pressão. Então, isso vai medindo aí. Considera-se que a pressão média da atmosfera em uma área de média latitude, como temos o exemplo aqui em alguns países da Europa, situado no nível do mar e de cerca de 1.000 milibares, que é 1.000 metros abaixo do mar. Essa acima do nível do mar, fica em torno de 1.000.
Essa é a pressão do ar considerada média ou normal, né? Quando ela está acima, aí é normal até 1.000. Quando é acima de 1.000, se considerada alta. Aí já vai dar uma de alta. E baixa quando você existe menor do que baixa. Então, a temperatura também influi na dilatação que constrói no ar durante todo um decorrer que a gente anda em uma área mais alta do que outra. Isso tem a pressão também do vento, que vai contribuindo para a pressão em si. Então, o vento, né, é o principal responsável pela a existência da pressão, né? O vento é o ar em movimento, originando principalmente pelas diferenças da pressão atmosférica. Nas várias regiões da Terra, o ar se desloca das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Esse movimento do ar se assemelha a uma troca entre dois recipientes interligados que contêm água, na qual o líquido é deslocado do recipiente mais cheio para o mais vazio. Porém, existe uma diferença. Uma vez que a água se revela nos dois recipientes, atinge o mesmo nível em ambos. O movimento acaba. No caso dos ventos, nunca há um nivelamento das pressões dos diferentes lugares ou regiões da superfície terrestre, porque não há esse nivelamento, que eles vão variando de acordo com sua altura, a altitude que você se encontra. Isso porque alguma área é mais quente e outra mais fria. Também vai determinar as áreas. A parte alta vai ser mais fria e a mais baixa mais quente. A área mais quente ou mais fria do que outra, apenas por determinado período. A situação se inverte logo quando se danifica a pressão do ar e vai mudar. Na forma que a gente, para estudar o determinado tipo de clima de uma região, vão observar mais de um ano para saber qual é o tipo de clima que existe naquela área. Como a Terra está em constante movimento, produz a sucessão de dias e das noites. Tem como as estações do ano que vai mudando o período. Nesse período aqui, a gente está no inverno aqui, então diminuiu a chuva. Quando já diminuiu a chuva aqui, vai diminuir também a temperatura não está diminuindo. Esse período a gente está um pouco frio até agora. A partir desse mês, a tendência é aumentar a temperatura aqui, devido às quantidades de raios solares que a gente recebe. Como a Terra está em movimento, tem como a radiação, as temperaturas de diversos lugares estão em alteração permanente. Por isso, sempre as diferenças de pressão consequentemente, a formação dos ventos, que eles vão mudando de uma hora para outra, em determinada área da Terra. Isso já como acontece a quantidade dos raios solares que vêm para a Terra. Olhe, antes de eu fazer a correção da questão da aula passada, eu vou copiar as questões dessa aula.
para não ficar naquela pressa para a gente terminar. Então, pega aí um lápis e um caderno. Porque você já fica já com as questões para dar tempo a gente copiar tudo. Certo. Estou esperando. O caderno já tá aqui, eu já tinha preparado. Certo. Peraí. Peraí, rapidinho que eu tô fazendo começar. Posso começar? Pode. Peraí, Bora. rapidinho. Hoje é 2, né? São dois. 2/9. Primeira questão. Fale sobre a pressão atmosférica. De novo essa pergunta. Já tem aí, era do que eu estava falando, mas não era a pergunta, eu estava aí. O senhor tá fazendo a continuação Mas aqui já... daquela vez? Que aqui segue mais aí. Fale sobre a pressão atmosférica. Aqui já tem uma questão falando sobre a pressão. Deixa eu ver aqui. Como podemos diferenciar as temperaturas? A segunda questão, né? Como podemos diferenciar as temperaturas? Quantas eu pulo no número? Com estrelinha dá, de 2 a 3. 3. O senhor está parado no número 9. Bora, a próxima. Não, é número 2. Como podemos diferenciar as temperaturas? Como podemos diferenciar as temperaturas, né? Certo. Peraí, rapidinho. Certo, estou esperando. Próximo. Peraí, temperatura. Estou esperando. Como podemos o quê, professor? Diferenciar as temperaturas. Eu pulo botar assim, 2. Diferenciar as temperaturas. Diga. É a continuação? Não, você Sim. pode começar para você botar a data de hoje, homem. Pode começar do número 1, que fica melhor para você identificar qual foi o dia da atividade. Então não é para fazer, não. A próxima. Explique a pressão do ar. Explique ao quê? A pressão do ar. Explique a pressão do ar. Peraí. A pressão. Peraí. Quantas linhas? 3 linhas tá bom. Quantas? 3. 3. Obrigado.
Como é a pergunta, Número professor? 4. A próxima. Como é? Espera aí, pergunta. Do ar. Eita, falou os dois ao mesmo tempo. Eu não vi, não. Falei para diga. Repete a pergunta. Vou repetir, ó. Explique a pressão do ar. Explique a pressão do ar. Professor, falta 2 minutos. Como é que a gente está em aula? O senhor faz a pergunta, Marconi? Não, quando passar que ainda vai ter outra aula, aí eu faço a correção do outro, que é o tempo que eu estou aqui. Eu termino essa. Tá entendendo? E a pressão do ar. Explique a pressão do ar. Pronto. Próxima. Explique o que acontece numa viagem de avião. Explica o que acontece. Oi, Numa viagem de avião. Explica o que acontece numa viagem de avião. Certo. Pronto. A próxima. Não, peraí, rapidinho. Pronto. Bora. Fale sobre os alpinistas e jogador de futebol. oi. Fale sobre os alpinistas. Alpinista. Alpinistas. Fale sobre os alpinistas e jogador de futebol quando estão em lugares de alta altitudes. Fale sobre os alpinistas e jogador de futebol quando estão em lugares de altas altitudes. Pera, repete. Fale sobre os alpinistas e jogador de futebol quando estão em lugares de altas altitudes. Quando estão em lugares de grande altitude. Peraí. Pronto. A próxima. Peraí. Certo? Estou É esperando. assim, fale sobre alpinistas e jogadores quando estão em lugares de altitude. Ô, professor Marconildo, Diga, Sofia. aqui não tem os minutos da reunião? Oi, Sofia, sim. Os minutos da reunião tá pra mim bem extremo. Não tem como saber quantos minutos tá faltando, não. Tá aqui. 7. Aqui tá faltando 3 minutos para mandar o segundo link, mas se o professor quiser, eu já mando agora. Aqui tá 7157122304. Professor, quer o segundo link agora para a gente encerrar? Mande.
Pronto, vou mandar agora, gente. Só um minuto.